Guarde suas sacolas de compras para essa ideia incrível. Comece com uma sacola de papel comum, remova as alças e corte um pedaço grande sem nenhuma escrita. Para conseguir essa textura única, amasse o papel formando uma bola bem apertada e depois alise levemente. Borrife água na superfície, esfregue até ficar úmido, sem encharcar. Depois, amasse de novo para destacar as rugas. Agora, o ingrediente secreto: condicionador de cabelo. Use um condicionador simples, evite 2 em 1 e esfregue um pouco na superfície úmida. Amasse uma última vez e depois alise para secar. Você vai ficar com um material macio e resistente que, enquanto seca, parece exatamente como um pergaminho envelhecido. Encontre uma imagem gráfica simples para usar como molde. Trace o recorte no papel com um lápis e, em seguida, use um pincel pequeno e tinta preta para contornar e preencher a forma. Não se preocupe em buscar perfeição. Pequenas imperfeições dão personalidade e charme à peça. Quando a pintura secar, emoldure e pendure sua obra. É um jeito fácil e barato de transformar um saco de compras em arte personalizada para sua casa. Enquanto eu passeava pelo meu brechó local, encontrei algumas molduras ótimas. Eu procurei no meu estoque de artesanato em casa e encontrei esse tecido de linho para tela que vou usar. Marquei na borda do passepartout para saber o espaço disponível e depois peguei tinta acrílica preta para artesanato. E eu usei um aplicador de espuma e apliquei a tinta na mão da minha filha e depois pedi para ela pressionar a mão no tecido de linho para a tela. Na próxima etapa do projeto, vamos adicionar um amigo peludo. Então pegamos nossa cachorrinha Zoe e colocamos um pouco de tinta na patinha dela usando um pincel e depois eu simplesmente peguei a patinha dela e eu cuidadosamente tentei, o melhor que pude, pressionar a patinha bem no meio da marca da mão da minha filha no tecido da tela. Minha cachorrinha é um pouco agitada, então ela se mexeu e se contorceu um pouquinho. Mas conseguimos o que eu acho que foi uma marca de patinha bem boa. Então, cortei o tecido da tela para caber na moldura. E então eu coloquei de volta a borda fosca ao redor das marcas e montei tudo de novo. Antes de colocar o fundo, porém, eu só escrevi atrás da borda fosca os nomes deles e o ano. Assim, minha filha sempre vai se lembrar de quando fizemos isso. Agora, o que ela tem é uma impressão fofa e adorável para o quarto dela e da melhor amiga de 4 patas. Então, estou usando tinta para pouring pré-misturada. Esta é uma tinta para pouring de mídia mista. Você pode usar qualquer tinta para pouring pré-misturada ou pode misturar a sua própria. Fica totalmente a seu critério. Vou começar com o branco só para cobrir o fundo. Pronto. Há várias maneiras de espalhar isso. Você pode simplesmente pegar e inclinar. Pode mover com a mão ou com uma espátula. Ou você pode pegar o secador de cabelo e começar a mover com ele. Eu tenho esse acessório na ponta que direciona o ar um pouco melhor. E nesse secador de cabelo eu coloquei no frio, mas vou usar o ar forte para isso. Certo, já cobri bem a base. Então eu vou começar a aplicar minhas cores aqui e vou começar com um pouco dessa cor. Ela se chama chocolate mágico e é um marrom metálico. E eu vou colocar só um pouquinho. Você vai entender o motivo quando eu começar a espalhar isso. Mas você não precisa de muita tinta nessa etapa, você já tem aquela cor de fundo. Então, basicamente, vamos colocar tinta só nesse canto e depois vamos espalhar. Esse amarelo dourado foi o que acabei de colocar. Agora vou colocar um pouco desse vermelho merlot e depois vou colocar um pouco disso. Tipo magenta, magenta escuro. E realmente depende de você quanto de tinta vai colocar nessa etapa. Mas confie em mim quando eu digo que você não precisa de muito. Eu também vou usar só um pouquinho do amarelo para fazer alguns pequenos detalhes no meu rosa. E tudo isso é questão de preferência pessoal, você pode usar as cores que quiser. Certo, agora para essa etapa eu quero controlar um pouco mais, então vou usar meu secador de cabelo no ar baixo, ainda frio. Agora aqui em cima eu quero espalhar isso ainda mais, então vou colocar de volta no ar alto. Só tome cuidado, é um pouco mais difícil de controlar quando você faz isso, mas é muito divertido. Vai realmente mover essa tinta. Então vamos lá. Se houver uma área com a qual você não esteja satisfeita, como aqui. Eu queria que tivesse um pouco de cor ali, então vou simplesmente adicionar um pouco mais de tinta aqui. Vou só adicionar um pouco do rosa e um pouco do merlot e então vou espalhar essa área.
Incrível, adorei agora. Isso é totalmente uma questão de preferência pessoal. Você pode realmente mexer o quanto quiser. Agora, quanto mais você mexer, mais as cores vão se misturar. Então lembre-se disso. E nessa etapa, tem algumas outras coisas que você pode fazer. Digamos que você queira mexer só em uma parte específica. Você pode pegar um canudo e assoprar essa área. Outra coisa que você pode fazer, digamos que você queira adicionar ainda mais algumas linhas ali. Você pode usar um palito e simplesmente acrescentar ao seu desenho. Isso é algo que eu gosto de fazer para talvez deixar alguns pontos um pouco mais interessantes agora que isso está no canto. Além disso, você pode fazer 4 desses que se encaixam. Isso ficaria incrível como um quadro quádruplo. Você pode usar cores diferentes, pode fazer um jardim de flores inteiro, fica totalmente a seu critério. Nesta etapa, eu vou deixar isso secar e depois voltamos para ver como ficou. Quando estiver tudo pronto, aqui está a nossa pintura completamente seca. Eu acho isso tão lindo e é um projeto tão fácil e você pode usar as cores que quiser. Na verdade, eu pendurei um aqui embaixo que eu fiz com tons de azul e rosa. Eu também acho que ficou muito bonito. E acho que vai ficar incrível fazer um conjunto com 4 deles de cores diferentes. Mas, mais uma vez, é opcional. Vamos começar esse artesanato com 2 pequenas telas. Você também pode usar telas médias ou grandes, dependendo de onde você quiser colocar e pendurar isso. Deixe as 2 telas quase se tocando. Pegue um lápis de cor e desenhe um semicírculo em ambas as telas. Use um lápis de cor bem vibrante. Isso vai facilitar bastante os próximos passos. Se fizer isso, use o semicírculo como guia e alinhe sua régua com o ponto no semicírculo. Desenhe linhas de vários comprimentos. Eu desenhei 12 linhas no total em cada peça, mas você pode desenhar mais ou menos, só não deixe muito carregado. Contorne o semicírculo com cola quente. Primeiro, talvez você queira passar algumas vezes para dar mais textura e também deixá-lo mais elevado, trabalhe no contorno de qualquer detalhe no meio da primeira tela. Como essa vai ser a lua, eu só estou contornando as crateras. Siga o mais devagar que puder para fazer as linhas que saem dos semicírculos. Tente deixá-las o mais retas possível. Talvez seja necessário passar por essas linhas 2 vezes ou mais para elevá-las um pouco. A segunda tela, que vai ser um sol, precisa de um pouco de textura na parte interna para criar esse efeito. Faça pontos rapidamente com a sua pistola de cola quente. Pode parecer um pouco bagunçado agora, mas vai ficar lindo depois. Passe um adesivo na tela. Estou usando um médium acrílico como adesivo, mas você pode usar cola ou qualquer coisa parecida. Polvilhe areia sobre a tela ainda úmida. Retire o excesso de areia e preencha qualquer espaço em branco que tenha ficado. Deixe essa camada secar. Eu escolhi areia para isso porque ela vai dar um pouco mais de textura e também vai fazer com que pareça muito mais realista. Parece que há pedras de verdade aqui. Leve as telas para fora e pinte-as com spray, uma de preto e outra de branco. Eu mantive as telas próximas para pegar um pouco do excesso de spray tanto no preto quanto no branco, criando um pequeno degradê no meio. Pinte as partes elevadas depois que a tinta spray estiver completamente seca. Eu estou usando uma tinta dourada metálica para realmente destacar, mas você pode usar qualquer cor. Vá devagar, você vai precisar preencher muitas áreas com textura. Deixe essa tinta secar completamente e depois que estiver seca, encontre um lugar para pendurar ou colocar elas. Eu escolhi a minha lareira aqui e elas ficaram absolutamente lindas. Obrigada por assistir. Nos vemos na próxima. Tchau!